que deu aqui ao vivo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse aqui é o Aqui Achar. O meu nome é Gabriele, eu sou estudante do 2º ano do curso de Informática para a Internet do IFSU. E o que me traz aqui hoje é que durante todos os anos eu vi muita desigualdade ao meu redor e isso me fez querer me envolver mais nessa temática e principalmente lutar pelas coisas que eu acredito. E nisso, principalmente depois de entrar para o IFSU, eu entrei para o Núcleo de Gênero e Diversidade, que me fez virar mais ativa nessas causas e querer debater e participar mais dessa comunidade. Então, aqui conosco hoje para debater sobre o tema LGBTfobia, nós temos a Nicole. Buenas tardes, me llamo Nicole Casaravilla, pertenezco a ATRU, Asociación Trans del Uruguay, y también venimos trabajando con trabajo de grupo de género del CUR, de la Universidad de acá de Rivera. Muchas gracias por la invitación. E o Iwan. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Iwan, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Pampa. Já estou há 10 anos, quase 10 anos em Livramento, né? Sou bacharel em Relações Internacionais também pela mesma instituição e sempre me envolvi, né? Atualmente sou representante discente no Conselho Superior Universitário, representante discente no Conselho do Campus de Livramento, Unipampa Livramento, e sempre estive envolvido, né, em coletivos, né, da diversidade dentro da universidade, né, para a gente sempre estar discutindo esse tipo de temas, né, e principalmente, né, levando, né, à nossa sociedade discussões sobre as temáticas LGBTs, né, e a nossa luta ainda contra o LGBT, né, sabendo as dificuldades que nós enfrentamos. Agradeço pelo convite, né, e espero que a gente consiga conversar bastante aqui. Então, para começar essa discussão sobre LGBTfobia, um conceito básico do que seria para mais ou menos situar todo mundo, classificamos como LGBTfobia qualquer crime de ódio ou repulsa às pessoas LGBT. Só que isso tem algumas controvérsias. O que acontece é que as pessoas pensam que isso são só crimes de violência física, quando na verdade vai muito além disso. Então eu gostaria de perguntar aos nossos convidados o que vocês classificam como LGBTfobia pela vivência de vocês nesse meio. Como mujer trans, creo que la LGBTfobia va mucho más de una agresión física. Nosotras mujeres trans vivimos violencia a 24 horas del día, violencia psicológica, violencia verbal. Creo que cuando hablamos de violencia, hablamos de exclusión, hablamos de estigmas. Nosotras mujeres trans ya vivimos con la estigma de ir a la calle, de no poder estudiar, de no poder trabajar. Creo que todo eso es basado en una palabra solo, discriminación. Eu compartilho das mesmas palavras da Nicole, né? LGBTfobia para mim é tudo aquilo que a sociedade ainda com costume, né, de um costume engessado, né, uma sociedade muito ainda muito machista, né, muito transfóbica, muito LGBTfóbica, que ainda não aprendeu a viver com a diversidade, né? LGBTfobia para mim é quando você já não permite que essas pessoas ocupem espaços, né? Ou quando você exclui pessoas desse espaço. Às vezes não é só com palavras, né? Às vezes não são só com gestos de violência, né? Mas a partir do momento que você não permite que essas pessoas cheguem em determinados espaços que uma pessoa heterossexual, por exemplo, né, conseguiria ocupar, né? Então, LGBTfobia para mim é mais ou menos eu caracterizo dessa forma, né? São as exclusões dessas pessoas em espaços que são ocupados por uma maioria, né, heteronormativa, né? Mas eu digo isso como um homem cis gay, né? E eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo pelo menos perceber o que seria a LGBTfobia, né, fugindo um pouquinho desses padrões de só agressão verbal, somente agressão física, né? É uma questão mais social, né? Uma questão muito mais profunda, né, que a gente imagina. E além disso, tem muitas outras coisas que são realmente construções sociais que provam o quanto isso está. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerava até 1990 a homossexualidade como uma doença e até 2018, pouquíssimo tempo atrás, a transexualidade também como uma doença mental. Isso são coisas que recém agora a gente está conseguindo modificar, mas que ainda tem muita luta pela frente.
O Brasil é um dos países mais violentos para pessoas transexuais, homossexuais, bissexuais. São inúmeros casos por ano. Se eu não me engano, nos últimos 8 anos no Brasil foram assassinados mais de 800 transexuais, o que é um número absurdo e coloca o Brasil como líder no assassinato de pessoas por causa da transexualidade, por causa da homossexualidade. E recentemente, se eu não me engano, eu andei lendo alguma coisa sobre a homossexualidade ainda ser meio que um crime com multas, penas que vão até pena de morte. Então, isso é meio que uma ideia geral de como isso está assim enraizado onde a gente vive e muitas vezes a gente não percebe isso. Principalmente as pessoas que estão numa posição de privilégio, que não observam como as pessoas à sua volta precisam de muito mais do que elas já têm. Sim. Bom, essa questão é que a gente vê, né, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a cada 16 horas, né, um LGBT é morto, né, e são números alarmantes que a gente vê, por exemplo, se a gente for pegar dos dados lá de 2015 e 2017, eram 20, a cada 23 horas. Então, quando tu vê encurtamento da hora para uma morte de uma população LGBT aconteça, a gente vê que está muito mais constante, né? Isso é preocupante, porque em alguns cenários, por exemplo, em alguns países do mundo, nós podemos ver que a questão LGBT, né, ela é criminalizada, ela não somente é criminalizada com penas de morte, né, mas ela é incentivada por governos, né? Governos autoritários, né? Governos que são também, novamente, engessados nos seus costumes, principalmente religiosos, né? E isso me preocupa muito mais agora também, que a gente tem um governo que, né, que o nosso próprio representante do povo, ele destila ódio contra essa população, né? Ele destila ódio e automaticamente, né, a gente vê esse aumento, né, da criminalização, não, né, de casos de homofobia, de transfobia, de LGBTfobia. E eu acho que isso é um assunto que todos nós devemos discutir, né, e principalmente tensionar nos espaços onde nós não somos permitidos, a gente tensionar esse debate. Porque também isso depende da gente, né, fazer essa mudança, né, social. Até porque a LGBTfobia é um problema de todos. Todo mundo tem que lutar contra esses crimes, todo mundo tem que se envolver nessa causa, porque muitas vezes tu não age contra, mas se tu não agir contra, também te coloca na posição de ser o opressor. Porque essas pessoas precisam de um empurrãozinho de quem está na posição de privilégio para elas conquistarem esses espaços. Sí, más ahora acá en la frontera, por ser una frontera seca, uno siente como población minoría vulnerable la violencia que está teniendo Brasil. El miedo, nosotros trabajamos en Rivera 2 colectivos, Colectivo Diversidad y ATRU. Y pasó hace 6 meses atrás, 6 meses, un grupo de compañeros fueron a un baile LGBT por la de Rivera, de Santana, y donde la cual tuvieron problemas. Y entonces estamos advirtiendo a nuestros compañeros que no vayan para el lado de Libramento, porque por toda esa violencia, también por ser frontera, la parte religiosa está jugando bastante acá en la frontera. Es horrible que vos ves en barrios pobres de Rivera, que hay una iglesia acá, otra iglesia evangélica acá, y son ese tipo de ojo, yo no tengo nada contra la iglesia, no vengo acá a discutir religión, pero sí esas religiones pentecostales, evangélicas, es que están haciendo mucha apología a la violencia hacia lo diferente. Ejemplo, Brasil, un presidente racista, fascista, homofóbico, pastor, ministras evangélicas, menino veste azul, menina veste rosa, la cura gay. Y también lo que ha avanzado en América Latina es el avance de la derecha. Y queriendo poner tierras arriba de poblaciones marginalizadas. Y es horrible que siempre digo, es cuando escucho bancadas evangélicas que están en el Senado que digan que tenemos que legislar con la Biblia, no con la Constitución, y amar al prójimo. Eso es muy amplio, amar al prójimo.
Yo amo a todos sin ver si es negro, si es con discapacidad, si es una lesbiana, si es una marica, si es... Yo amo a todos como a mí me encantaría que me amaran. Pero el avance religioso, la iglesia, está avanzando mucho. Estamos perdiendo la laicidad. Como Uruguay es un país laico, como Brasil también es un país laico, estamos perdiendo la laicidad. ¿Por qué? Porque están dando abrimiento a las iglesias, tomar decisiones, cosas que a ellos no le caben. Pegando um pouco agora no que tu falou, olha, principalmente sobre a questão, né, religiosa no Brasil, também quero dizer que eu não sou, pelo contrário, não sou contra qualquer religião, sou cristão inclusive, né, minha mãe é pastora, né, mas o que nós vemos aqui inclusive é uma proteção às vezes da igreja, né, quando passou a questão do STF, a criminalização da homofobia, que parada é o crime de racismo, foi deixado inclusive na decisão bem clara que isso isentaria as igrejas. Então, resumindo, eu não posso mais ser preconceituoso na rua, mas quer dizer então que dentro dos templos evangélicos, enfim, das igrejas, eu posso, né, falar o que eu quero sem que isso seja crime. Então existe uma proteção, sim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Existe uma proteção quanto à questão religiosa e acaba que isso, né, isso amplia o espaço, né, que preconceitos sejam, né, falas de ódio sejam deflagradas nesse tipo de ambiente. E querendo ou não, assim como a sociedade, né, algumas pessoas vão para a igreja e elas reprisam o que acontece na igreja na sociedade, assim como nós estamos na faculdade, nos estudos federais, a gente também reprisa na sociedade, é preocupante, porque o preconceito não deveria existir em nenhum lugar, né, não deveria existir em nenhum espaço, isso não deveria ser permitido, mas a gente vê essa preocupação do Estado em proteger igrejas. Né, e agora eu não falo de evangélicas, não falo de católicas específicas, eu falo de, né, no Estado, e o Estado que nós somos, né, que nós constituímos laico, a gente também vê um preconceito religioso com várias religiões, né? Quando foi discutida essa questão do STF, eles deixaram bem claro que era a questão dos templos religiosos. Mas o que é templo religioso hoje em dia? Por exemplo, um terreiro de Umbanda, por exemplo, a gente vê a intolerância vindo de todos os lados, né, que são quebrados os terrenos de Umbanda, sabe, os terreiros, centros espíritas atacados, sabe? E a gente está falando, que defesa é essa que o Estado está fazendo e para quem ele está fazendo? Né? Permitindo esse tipo de discurso em ambientes que não deveriam. Né? Que principalmente, como a mãe sempre me fala, nós deveríamos seguir o passo de Cristo, né? Que é aquele ensinamento básico da igreja. Mas às vezes eu vejo muitas vezes pessoas como nós, né? Nós, população LGBT, praticando o evangelho e o amor ao próximo do que, respectivamente, quem está dentro de um templo. Né? E também falando um pouco sobre essa polêmica toda que teve da cura gay, que a gente pode ver muitas pessoas na internet, em outros lugares, as pessoas religiosas falando que a liberdade de expressão delas ia estar sendo ameaçada se isso acontecesse, porque elas não iam mais poder manifestar o que a religião delas prega, sabe? Até onde vai isso? E outra coisa também, falando dessa história da cura gay, é pensando na motivação desses crimes de ódio da LGBTfobia. Não existem provas que tu possa manipular a sexualidade de uma pessoa ou a identidade de gênero de uma pessoa. Não existe prova que tu possa manipular isso. Mas existem sim provas de que as pessoas incluídas nesse grupo LGBT são as que são mais suscetíveis a terem problemas psicológicos, desenvolverem depressão, ansiedade, porque essas pessoas são oprimidas a todo segundo, a todo instante dentro do ambiente onde elas vivem. Então, essa onda conservadora, esse retrocesso que a gente está vivendo agora no Brasil, principalmente, eu acho que está diretamente relacionado a essa questão das pessoas não conseguirem dar um passo para frente, sabe? Elas não entendem, elas acham que isso é uma escolha. Só que eu acho que ninguém escolhe passar por isso. Ninguém nasce algum dia não, chega algum dia e começa a pensar, poxa, por que eu não vou entrar nesse grupo onde eu vou sofrer tanto? Ninguém escolhe isso. Isso é uma coisa que tá contigo, um desejo que tu manifesta e tu não tem como controlar, sabe? E a sexualidade é uma coisa que diz muito sobre ti, ao mesmo tempo não diz nada. Porque tu pode viver a tua vida normalmente, isso não vai influenciar exatamente a pessoa que tu é, o que tu vai agir do jeito que as pessoas pensam. Sim. Agora, sobre esse ponto da questão, principalmente psicológica dessa população também, que é uma preocupação muito grande que a gente tem, principalmente no ambiente universitário, né? Eu fui uma pessoa que eu me assumi
quando eu estava na faculdade, assim como vários amigos meus se assumiram quando entraram na faculdade, que começa o processo de empoderamento, né, de apropriação sobre o assunto, né, existem debates, conversas, né, e esse é o nosso objetivo, essa é a nossa obrigação, gerar esses tipos de debate, né, sobre sexualidade dentro da universidade, para que transforme-se num ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para se assumirem. Né? Hoje em dia o Brasil é um dos países com maiores índices de suicídio e normalmente atrelados à questão da sexualidade. Né? E a questão, por exemplo, da cura gay, né? O que a gente vem vendo aí, principalmente por uma ministra evangélica, né? Falando da cura gay, e as pessoas ainda não compreendem. Né? Eu nasci num lar evangélico, fui me assumir com 19 anos de idade, sempre permaneci dentro da igreja, chorava, inclusive molhava o travesseiro, perguntando para Deus o porquê eu nasci assim. Em que momento eu me desviei disso, né? E escolhi ser isso. Obviamente ninguém escolhe sofrer. Se alguém tivesse que sofrer, eu acho que eu não seria opcional da pessoa, né? Eu acho que ninguém tem essa como é que eu vou dizer? Isso chega a ser meio masoquismo, mas eu acho que não é o que as pessoas querem, né? Não seria o que as pessoas escolheriam. Né? E dentro da universidade, principalmente, a gente vê muito problema, né, atrelado aos alunos em relação a isso. Alunos que não são bem resolvidos com a sexualidade ou que recebem algum tipo de represália da sociedade, do meio que ele estava, né, em casa até, e quando veio para a Unipampa, né, para outras universidades, elas se sentem mais confortáveis, mas dentro da universidade isso não acontece muito. Né? Recentemente, dia 20 de agora, que nós fomos a um debate no outro campus da Unipampa, para um debate de reitor, eu tive um colega que me relatou quando chegou no campus, isso me deixou extremamente chocado, né? Que alunos do outro campus, né, perseguiram ele dentro do campus, inclusive quando ele foi para dentro do banheiro, começaram a pronunciar xingamentos, sabe, ofensas, e não foi uma ou duas vezes, eu não estava por perto, né, mas a pessoa também estava toda aquela tensão emocional e foi falar quando chegou pra gente aqui em Livramento, né. E obviamente a gente já está tomando as medidas, né, para que isso não aconteça, porque é obrigação nossa. A saúde mental da população LGBT também é responsabilidade das universidades, é responsabilidade nossa como estudante, é responsabilidade nossa como LGBT, sabendo que é o nosso povo que está sofrendo, né, por uma sociedade que está extremamente engessada. Uma sociedade que ainda não percebeu que isso não é uma escolha. E que, independente do que eu seja, a minha sexualidade, o que eu seja, isso não interfere na tua vida. Se com quem eu deito sobre quatro paredes ou o que eu sou te incomoda tanto, é você que tem que procurar um auxílio psicológico, não sou eu. Eu não tenho problema nenhum, eu sou bem resolvido, né? Mas é uma coisa que nós devemos nos preocupar, né? E me preocupa muito essa questão da saúde mental da população LGBT. Infelizmente, já tive amigos que se suicidaram, né? Vieram a se machucar pela questão da sexualidade, por ter essa dificuldade de entender e se aceitar, mas não por ele, mas pelo seu entorno. Né? Então a gente também tem que criar esse tipo de ambiente, esse ambiente que é acolhedor, esse ambiente que conforte, né? E até minha própria mãe, agora vou citar um exemplo, minha mãe no início foi muito difícil para ela aceitar o filho, né? Principalmente porque eu fui criada na igreja. Hoje em dia eu tenho a felicidade, eu tenho o orgulho de dizer que a minha mãe vai pro Facebook e ela constantemente está postando, principalmente para pais, né, pais, né, com filhos LGBTs, que não expulsem seus filhos de casa. Né? O mundo já é tão difícil já, sabe? A gente já sofre tanta coisa na rua, sabe? Por pessoas que não entendem. E às vezes a gente só está querendo um colo, a gente só está querendo um lugar confortável para que a gente consiga se desenvolver. Né? Eu acho que é mais isso. Sí, hablando en ese tema de contención emocional de la población LGBT, la mayoría de nosotras somos expulsadas re nuevas de casa. Entonces ya empezamos una discriminación dentro de la propia familia. Conozco a varias compañeras, tanto mujeres trans, chicos trans, lesbianas, gays, que son expulsados porque el padre dice, no, vos naciste hombre y vas a ser hombre. Y a veces me preguntan y dice, ay, ¿por qué ustedes nacieron en un cuerpo que no es de ustedes? Y dice, no, yo nací, yo me siento bien con mi cuerpo, sí, lo que está mal es la sociedad.
es que es horrible que aún seguimos con la parte conservadora, la parte patriarcal, los estereotipos de belleza, hombre, pene, mujer, vagina. Lo que si sale fuera de eso, de ese parámetro, ya no es normal. La parte emocional, la contención emocional es muy importante para nosotras. Como personas, porque yo soy persona, la negra es persona, la con discapacidad es persona, todos nosotros somos personas. Y es horrible que la sociedad no ve eso. Ver una mujer trans, solo servimos para changar, somos las drogadas, somos las que tenemos que vivir tomando, pero esa gente que apunta el dedo, que discrimina, se pone en el lugar mío. Se pone en el lugar que yo a los 13 años tuve que salir de casa, la cual la sociedad a mí me inclina a que ejerza el trabajo sexual para poder mantenerme. Esa sociedad que a mí me apunta, que está en la calle, no se toma el tiempo el por qué, porque en la escuela y en los liceos a mí me expulsan por ser una mujer trans, por ser una marica. Que tengo varias compañeras que se están muriendo. ¿Por qué? Porque la sociedad le obliga a que ser mujer tenés que ser pechona, cuerpo, cintura. Y donde la cual compañeras trans se están colocando, más en la frontera, se están colocando aceites, ceras de auto, se están muriendo. ¿Por qué? Por llegar siempre a ser una mujer que la sociedad la acepte y le apoye como tal. ¿Cuántas compañeras van a tener que seguir muriendo? ¿Cuántos compañeros trans van a tener que seguir autoeliminándose? ¿Por qué? Porque la sociedad los obliga a eso. Nosotros no somos las endemoniadas. Yo no soy la que va a desvirtualizar la sociedad. La sociedad tiene que aceptar. Las políticas públicas están. Como colectivo, como sociedad civil, hemos luchado 2 años para tener la ley integral para personas trans. Fue muy difícil, el interior, Rivera, es horrible. Tanto es que el 4 de agosto, el que tuvo mayor índice de votación para derogar la ley integral para personas trans fue Rivera. ¿Por qué? Porque acá seguimos con esa sociedad cuadradita, machista, conservadora. Por más que digan, no tenemos discriminación, no hay. Y ¿sabes lo que más me indigna? Es que medios de prensa apoyan a ese tipo de actitud. Hace poco salió una nota en Uruguay donde se habló sobre Rivera y los índices de discriminación, de violencia. Y me admiró que medios de comunicación salieron en contra. ¿Por qué estaban mostrando esa realidad de Rivera? Que Rivera no es así. A ver, vamos a estar maquillando, como muchos países hacen, maquillando la violencia, maquillando la intolerancia. Hay que mostrar, Rivera es esto y esto. Aún seguimos con personas conservadoras. El avance, vuelvo a decir, el avance de la derecha está siendo horrible acá en la frontera, el avance de la iglesia. Y a ver, y quieren que mostremos, sí, Rivera está todo bien. No está todo bien. Vos ves por los números, para querer derogar una ley que fue 2 años trabajada por sociedad civil, por todos los colectivos de Uruguay, que salgan una persona evangélica, que salga en contra de esta lucha, ¿cómo estamos como sociedad? Estamos en el horno entonces, porque estamos sacando a ver, yo no estoy luchando por yo querer trabajar, a ver, yo lucho para que la sociedad a mí me acepte y me incluya como persona, porque si no existiera esa discriminación, esa exclusión, esa violencia, nosotros tendríamos que estar tranquilas, porque es cierto, bajo la ley somos todos iguales, pero es mentira. Los privilegios se dan si sos hombre blanco,
heterosexual, estás acá. Mujer blanca, cis, estás acá. Después que bajamos, ¿qué somos? Nada. Y entonces que nosotros, las minorías tenemos que estar luchando para conseguir leyes, ellos ven como privilegio. Porque no es un privilegio yo ir a una escuela y estudiar, no es un privilegio yo ir a un liceo y terminar y formarme en algo, no es un privilegio yo ir a un hospital y a mí me traten bien, es un derecho que tengo como persona. Y es horrible que acá no se respeta la identidad de género de una persona, mujer trans, hombre trans, en fin, y no se respeta lo diferente. Una persona que no tiene un brazo ya es discriminada. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? Tenemos que seguir luchando. Y yo siempre digo, y las que estamos acá somos resistencia. Y seguiremos siendo resistencia. Y yo empecé la lucha hace 6 años con otras compañeras trans que muchas ya se fueron. Y estamos, como nosotros estamos acá, es para la nueva generación. Ustedes tienen esto y esto gracias a la lucha que todas nosotras tuvimos. Y sé que hicimos. Y entonces las políticas públicas están, pero hay ahora que empezar a trabajarlas. Porque una cosa es cierta, cuando el gobierno apoya, vos ves un poco, vos caminás un poco más. Pero el apoyar no es solo, bueno, conseguimos esta ley integral para personas trans. Y no estancar. Es seguir trabajando en las políticas públicas, que es horrible que conseguimos varias leyes, varias oportunidades, y después ahí se estanca, porque ella dice, ay no, porque el proceso es lento, se sabe que es paulatinamente, pero a ver, yo no puedo más esperar para estudiar, yo no puedo más esperar para tener un trabajo, yo no puedo más esperar para, en fin, tener uma vida como uma persona. Uma coisa muito relevante que a Nicole falou é que a lei ela só se aplica às pessoas que estão em uma posição de privilégio suficiente para recorrerem à lei. Perante a lei somos todos iguais, mas isso não acontece na prática. E o que acontece, sim, é que muitas vezes as pessoas que estão nessa posição de privilégio acham que nós que queremos os privilégios na sociedade, sabe? Que nós que vamos lá e manifestamos por os direitos LGBT, queremos privilégios, queremos que a gente esteja numa posição superior, sendo que não é assim. A gente está lutando lá pelo direito que as pessoas têm que ter de viver, de existir, de estudar, porque também é uma condição, como ela disse, de saúde pública, sabe? Olha a situação que as pessoas têm que se submeter quando elas saem de casa. Isso acho que são questões que as pessoas normalmente não param para pensar, porque está muito fora da bolha onde elas vivem. Complementando um pouco o que a Nicole falou, né, a gente vê tanto algumas pessoas, né, que não reconhecem o privilégio que têm e nem o espaço que ocupam, né. E aí agora eu digo, por exemplo, a questão do feminicídio, porque o feminicídio existe legislação que protege a mulher em relação à violência de gênero, simplesmente porque ela é mulher. Ela sofre por ela ser mulher. Isso é um privilégio? Não é um privilégio. Se a gente tem uma sociedade, um Estado que tem que legislar para um grupo da sociedade, porque a lei, como determina a lei, todos são iguais perante a lei. Mas por que então tem que existir uma legislação específica para a mulher, para defender a mulher? Porque a sociedade não aceita isso. A sociedade ela é machista, a sociedade ela é LGBTfóbica, ela não aceita a diferença. E aí quando a gente diz que é necessário que tenha um aporte do Estado para legislar sobre questões LGBTs, acham que nós estamos pedindo privilégios. Nós não estamos pedindo privilégios. A minha população, a nossa população morre, né? O grupo de pessoas do nosso grupo morrem por serem quem são. E quem deveria garantir isso é o Estado. Então se o Estado não faz, cabe a nós cobrar. E as pessoas, às vezes, como a Nicole falou, mas as coisas são paulatinamente, acontecem, né, de forma um pouco devagar e tal. A gente não tem como esperar mais. A gente não tem como esperar mais. Um LGBT morrer a cada 16 horas, eu vou esperar isso até quando? Até um LGBT morrer a cada 2 horas? Então eu acho que os números já são alarmantes, né? Eu acho que a condição de vida dessas pessoas já é uma preocupação, principalmente quando, né, eu tenho muita empatia pela questão de vocês, Nicole, porque eu vejo que vocês são... eu ainda tenho uma passabilidade por ser um homem cis, né? E eu reconheço esse meu privilégio, mas eu sei como é a luta de vocês e todo o risco que vocês correm, né, por serem trans,
né? E exatamente por isso que a gente precisa de legislações que protejam esse tipo de pessoas, sabe? Essas pessoas que protejam a gente e que nos dê condições de vida dignas, que os ambientes não excluam, que você possa ter um trabalho tão digno quanto qualquer outra pessoa, você sendo trans, você sendo hétero, você sendo gay, você sendo lésbica, você sendo bissexual. Isso não deveria ser uma coisa determinante para uma pessoa ter uma qualidade de vida boa, para uma pessoa ter uma vida digna. E a partir do momento que isso não acontece, é dever sim do Estado legislar sobre isso. É dever nosso cobrar do Estado em relação a isso. E a gente não tem que ter calma para esperar essa evolução acontecer. A gente tem pressa porque é o nosso sangue que está sendo derramado. Né? É muito prático às vezes, né? A gente falar. Eu tive uma prima recentemente que, quando eu questionei uma tia minha em relação à minha sexualidade, ela falou que eu deveria escolher minhas bandeiras, as bandeiras que eu levanto para lutar. E eu respondi até ela, falei assim, é muito prático você falar que eu deveria escolher minhas bandeiras quando não é a minha bandeira que está levantada, pessoas como eu estão morrendo, e não é uma luta que você participa. Tu não está incluída nessa, entendeu? Então você, como mulher hétero, cis, tá ali, tranquila, tendo casamento, aquela coisa toda padronizada, como a gente já sabe que a sociedade também impõe a mulher. Né? Ela, felizmente minha prima, por pressões também da família, veio a se casar, veio a ter filho, isso porque a sociedade impôs, mas não deveria ser uma obrigação dela. Mas, novamente, eu digo, é muito prático questionar a nossa luta quando você não faz parte dela, quando você não sofre por você ser quem você é, quando você tem uma vida digna, porque você é um homem cis hétero, uma mulher cis hétero, né? E ignorar todo o fato, ignorar todo o resto da sociedade que está no teu entorno. Né? Então, a gente não tem que ter calma. Eu acho que já se passou muito tempo da gente esperar a sociedade mudar, entendeu? Dos poderes, né, legislarem sobre, né, essa população, para legislar em defesa dessa população, para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, para que mentalmente, né, psicologicamente nós não sejamos afetados, para que a gente tenha uma condição de vida digna, né, e que principalmente que as mortes, porque o Brasil é o país que mais consome pornografia transexual. E por que é o país que mais mata transexual? Tem uma coisa de errado, a conta não fecha. A conta não fecha. Né? E exatamente por isso que a gente tem que lutar e a gente não deve ter essa calma toda que as pessoas pedem. Pra gente é pressa, é pra ontem isso. Já que a gente está falando aqui sobre legislação, eu vou ler a pergunta do Thiago Massaki, que é: como colocar na prática a criminalização da homofobia em um país governado por um presidente assumidamente homofóbico? A questão da legislação sempre, né? Sempre que isso que veio agora no STF, né? A criminalização da LGBTfobia comparada ao crime de racismo, foi por uma pressão social, sim, né? Obviamente isso foi uma luta que não começou hoje, não começou ontem. É uma luta que já vem de tempos, né? Só que aí é o que eu digo, né? Quando a gente tem um dirigente de um estado, né? De um país, a figura máxima do país que nos representa, né? Ela destila ódio contra um grupo, uma estratificação da sociedade, um grupo da sociedade, principalmente LGBTs, né? O que nós devemos fazer, na minha visão ainda como militante, é derrubar o presidente. Sinceramente, para mim é derrubar o presidente. O presidente, um chefe de Estado não pode ter esse tipo de posicionamento. Um chefe de Estado ele tem que governar para todos que estão dentro desse Estado. Ele tem que governar para todo um povo. E um povo, ele tem diferenças. O povo são pessoas diferentes, realidades diferentes, e isso é dever do Estado. A partir do momento que tem um presidente, como é que a gente vai efetivar isso? A gente tem que ir para a rua. A gente tem que ir para a rua. Eu não vou esperar um colega meu, ou uma colega minha, uma amiga minha morrer para ir para a rua. Sabe? Então a gente tem que fazer pressão sim em cima do governo, em cima dos legisladores, pelos deputados também, sabe? Os deputados, pessoal, são figuras super importantes que às vezes as pessoas esquecem de incluir no debate, como se a gente tivesse que cobrar somente do presidente. Não. Também a função deles legislar, é criar leis para isso. Então a gente tem que fazer, primeiro para mim, né, vamos tirar o presidente. Tira esse presidente porque ele não me representa, jamais vai me representar, jamais vai representar o coletivo que eu pertenço. Né? E cobrar dos deputados, cobrar, né, do presidente, ainda que ele fale, uma coisa que nós não podemos ter é medo. A partir do momento que nós temos medo de cobrar, o medo de dar a cara a tapa, por mais que a gente já sabe dos perigos que é se expor dessa forma, a gente já está morto. A gente já está morto. Uma coisa que eu falei com a minha mãe, quando deu o resultado dessas eleições, né, sabendo dessa dificuldade que é já, né, a gente conseguir conquistas para a nossa população, né, para o nosso grupo, como a gente ia fazer isso agora com a figura desse presidente?
E aí eu falei com a minha mãe ela me pediu assim, meu filho, eu não quero que você deixe de ser quem você é, tá? Em momento nenhum a mãe vai querer que tu deixe de ser assim e comece a ser uma pessoa infeliz, né? Só para que tem que se encaixar na sociedade. Mas a mãe vai pedir que você se contenha um pouco, porque agora o cenário vai ser mais difícil, né? E eu falei com a minha mãe assim, mãe, lá na época da ditadura, LGBTs deram a cara a tapa, né? Pessoas deram a cara a tapa lá para que a gente pudesse estar hoje, ainda que né, dessa forma, né? Tendo esses riscos, né? Sofrendo toda essa violência, mas que a gente ainda tivesse direitos conquistados. Para que a luta, eu pudesse ir na rua hoje gritar que sou LGBT e que vou lutar sim pela minha população. As pessoas tiveram que morrer lá. Se for o meu destino, nós todos vamos ser todos Marielles. Vão tentar derrubar a gente? Podem derrubar, mas a gente é planta, a gente vai florescer. E a partir do momento que o meu braço abaixar com a minha bandeira, eu tenho certeza que atrás de mim vai vir vários braços levantando a minha bandeira. Então, é pressionar sim o governo, cobrar dos deputados, cobrar dos senadores, cobrar do presidente. E se não estiver representando a gente, se ainda assim a gente ainda estiver tendo esse retrocesso como nós estamos vendo, é a questão de ir para a rua, pessoal. É a questão de ir para a rua e derrubar esse governo. Então, eu não sei se eu sou muito anarquista nesse aspecto, né? Mas eu não consigo ver outra solução mais pacífica, sabe, em relação a isso. Eu acho que tem que ser protesto, tem que ir para a rua, tem que gritar, tem que incomodar, até mudar. Né? O que nós não podemos ter é medo, porque senão a gente já se entregou essas pessoas que não nos querem na sociedade. Outra pergunta, essa é da Carol Tegara, que é: muitas pessoas criticam a lei trans e poucos a conhecem. Além disso, a disseminação de fake news relacionadas à lei são grandes. Peço que a Nicole explique alguns dos artigos da lei trans. Buena pregunta. La verdad que hace 2 años que venimos trabajando cuando antes era un proyecto de ley, donde la cual, como habló, se salieron muchas mentiras. Mentiras colocando miedo a la sociedad. La ley integral para personas trans, en primer lugar, nunca existió en Uruguay operaciones a menores. Eso es bien clarito. El cambio registral, y se cambia el nombre y el sexo, pero no el o la que vaya a concurrir al cambio registral tiene que tener cirugías, tiene que tener una reasignación de sexo, no. Es solo ir, gracias a esa ley, antes existía la ley 18.620 que se llamaba identidad de género, que era un trámite administrativo, judicial, perdón. Dice que te demoraba de 3 a 4 o 5 años para cambiar el nombre. Gracias a la aprobación de la ley, ahora es administrativo. Dice, si sos mayor, vas y te presentás, bajás un formulario que está en las páginas del MEC y del Ministerio de Desarrollo Social, donde ahí empezás el proceso de cambio registral. Cuando vos sos menor que yo digo es de 13, 14 hasta 17 años, si tenés el apoyo de tus padres, vos podés muy bien percurrir. Pero si ya no lo tenés, que todo salió un tema que estábamos sacando la patria potestad de los padres, mentira, porque es automáticamente la chica o el chico que no tiene el apoyo de sus tutores, percurre a un abogado, donde la cual ese proceso queda automáticamente un proceso judicial, ¿tá? Donde ahí pasa por evaluaciones, el por qué, entonces no es que estemos sacando ninguna patria potestad. Después, las hormonizaciones, que fue un caos de tantas mentiras, fake news, como habló la compañera. Las hormonas se brindan no a niños, sí a adolescentes. Fuera de eso no es que yo voy a llegar y un menor va a llegar de 14 años y decir, yo quiero hormonizarme, no. La ley abarca un apoyo social, un apoyo psicológico, un acompañamiento. Hay un equipo especializado para las hormonizaciones. No estamos sacando ni estamos pidiendo hormonas de otro país, de otro mundo, como salieron hablando. Las hormonizaciones que a mí me brindan como mujer trans son las mismas hormonizaciones, hormonas que una mujer cis la toma.
Es un bloqueador de testosterona, es hormonas femeninas que ya están en el plan de ACE, del Ministerio de Salud Pública. Que estamos sacando tratamientos de los celíacos, de los diabéticos, no estamos sacando nada. Las hormonizaciones son brindadas por ACE, como ya dije, que ya existen, no es de ahora. Las cirugías de reasignación de sexo se están haciendo 2, si llegamos a 2 al año. Por ejemplo, si yo quiero colocarme siliconas, prótesis mamarias, ACE a mí no me va a brindar, yo tengo que pagar $6.000 para colocarme prótesis, que salieron hablando también que estamos sacando plata de los jubilados para que las maricas se operen, se pongan senos. Mentira, nosotros tenemos que pagar para colocarnos prótesis o para hacer cualquier otra cirugía estética, hasta sea de nariz, de la voz, tenemos que pagar. Los cupos son 2% de los cupos para trabajo, 1% es para todo llamado público. Y ojo, no es porque yo sea trans voy a conseguir trabajo, no. Si los requisitos que en el llamado público yo me encajo a los requisitos, me encajo a lo que ellos piden, puedo presentarme como para cupo trans. Pero no es mentira eso que no, solo por ser trans van a tener trabajo. No, si cumplimos los requisitos tenemos trabajo. Y el otro 1% es para toda capacitación laboral. Un ejemplo que tenemos es INEFOP, que brinda especialización, capacitación para el área laboral. Que ahí donde es 1% para nosotras, para personas trans. La reparación histórica, que salieron hablando que iban a pagar 50, 60 mil pesos. Mentira, a mí nadie me va a pagar por ser trans. Son aquellas compañeras que sufrieron una persecución en la dictadura pre y post, que sufrieron discriminación por ser una mujer trans, por ser una travesti, que muchas fueron privadas de libertad, fueron violadas, como muchos casos acá en Rivera que se tapa, pero conociendo después compañeras trans que pasaron por dictadura acá en la frontera, horrible lo que ellas pasaban, de ellas estar paradas en una calle esperando el ómnibus, pasaba la policía, las metían y se las llevaban para la primera, allí las desnudaban todo, las hacían desfilar, después eran violadas, y todo eso nadie habla. Y esas compañeras van a ganar, que no son 50 mil pesos, es un salario mínimo, que son 11.120 pesos, no llega a 12 mil pesos. Y en realidad, del censo de 2016, hecho por el Ministerio de Desarrollo Social, en Uruguay nos llegamos a 1.000 personas trans, de las cuales esas 1.000 personas trans ya salió que nos llegarán a 10 compañeras trans que van a cobrar esa reparación histórica. Después, esa ley también no abre aperturas para la parte de la educación, para la parte cultural, para la parte de viviendas, que tengan programas y políticas públicas que nos incluyan en esos temas que automáticamente la vivienda para nosotras personas LGBT es muy importante, porque muchos vivimos en la calle, que no es novedad para la sociedad uruguaya y brasilera. Entonces, es incluirnos en esos programas. Entonces, esa se basa la ley, los puntos más importantes. Ojo, también dejar bien claro que esta ley está amparada por el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Y no estamos violando, no estamos sacando patria potestad de nadie. Eu acho muito importante essa desmistificação do que está atrás da lei trans, principalmente essa questão da reparação histórica. Isso é o mínimo por tudo que essas pessoas tiveram que passar naquela época e ainda passam até hoje. Então, muito pertinente teu comentário, inclusive tiro minhas dúvidas. Outro comentário que fizeram aqui foi: es importante que todos los colectivos que vienen trabajando y ganando visibilidad continúen con independencia partidaria, que no es lo mismo que cada uno tenga su color partidario. O que vocês acham sobre a questão partidária nesse meio? La verdad que toda sociedad, toda persona en su vida practica la política.
Es mentira aquella persona que no practique la política. Toda persona practica, brasilera, uruguaya, argentina, de donde sea, practica la política diariamente. Es muy importante en los colectivos no tener una bandera y ser política, pero sí ser conscientes de cuál bandera la abraza y lo apoya. Acá en la frontera es algo muy contradictorio, muy ambiguo, es acá la frontera Rivera-Livramento. Por tener una intendencia colorada, muchas veces nosotros como colectivos Riversidad y ATRU tuvimos mucho apoyo de partidos colorados. Pero también tenemos que ser, como yo siempre digo, tener un juego de cintura. Y se golpea una primera vez y al partido arcoíris, al partido blanco, en fin. Y si la primera vez nos rechazan, ya sabemos que con esa bandera no podemos trabajar. Y creo que los colectivos sí, está cierto que no tenemos que llevar una bandera, pero sí tenemos que ser conscientes de cuál es la bandera, cuál es la política que a mí me apoya. Porque nosotras, por suerte, tuvimos la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno de izquierda que apoya a minorías. Si no fuera ese gobierno, no existiría la ley para las personas afro, las leyes afirmativas, la ley integral para personas trans, el matrimonio igualitario, la ley del cannabis. Son leyes que fueron conquistadas con la izquierda. Entonces, tampoco no voy a ser hipócrita de decir, ay, no, luchamos, pero no tenemos una política. Sí tenemos. Una cosa es ser colectivo y otra cosa es cuando vos sos militante. Son cosas diferentes. El colectivo sí no tiene por qué tener una bandera política porque tenemos que trabajar con toda sociedad, todo ministerio, y muchos ministerios no son solo de un partido, son de varios partidos. Entonces, como colectivo sí, no tenemos que tener banderas políticas, pero yo como militante, yo persona, yo Nicole, sí tengo una inclinación y tengo mi postura política. Pero está bueno la pregunta. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar, agora que a gente também vem a gente já está acostumado a lidar, né, e sempre está lidando com movimentos sociais, né, principalmente a gente ali na faculdade, a gente tem nosso movimento estudantil Marielle Franco, né, e diversas vezes questionaram a gente porque tem uma frente também dentro do nosso movimento, que nós vamos fazer uma frente de minorias, né, e as pessoas questionam muito sobre se a questão LGBT ela tem partido, né. A questão é que nós já somos seres políticos, né? Nós existirmos, né, nós permanecermos vivos já é um ato político de resistência, né? A luta ela não tem que ser partidária, mas ela não é apolítica, né? Então eu acho que é importante, né, fazer essa diferença, como muito bem destacado pela Nicole, né? A luta ela não tem partido, ela não tem bandeira, mas também é inegável a gente perceber que todo o avanço que teve pela parte humana, né, principalmente de atenção à população LGBT, ela veio de governos de esquerdas, sabe? Foram governos de esquerdas que sempre incentivaram, né, e sempre propuseram, né, leis, né, e políticas públicas efetivas para esse tipo de população, sabe? Para essa população. Então não tem como falar que eu não vou falar que eu não sou político. Eu tenho também minha ideologia, tenho também meu lado político. Em coletivos também, como a Nicole destacou, a gente tem que fluir pelas diversas pessoas. Às vezes a gente não pode levantar a bandeira para, né, conseguir chegar em algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo também, às vezes eu me questiono, né? Aqui no Brasil eu vejo LGBTs de direita. E eu fico me questionando em que maneira, e historicamente falando, agora são fatos comprovados, historicamente falando, quando foi que quando aconteceu os partidos de direita se predisporam a fazer, né, legislações ou, enfim, dar essa atenção à população LGBT, a mulheres, a negros, sabe? Isso é um fato que a gente não pode mascarar.
Então, às vezes eu me questiono quando eu vejo um LGBT que apoia, né, extrema-direita ou é de direita. Alguns ainda ficam no meio termo de serem liberais, mas é o quê? Liberal na economia e conservador no costumes? Então não tem como, sabe? Às vezes eu fico pensando se essas pessoas não são igual os peões que ficam rodando sem direção nenhuma, batendo em todo lado. Entendeu? Mas realmente, né, em movimentos a gente não levanta bandeiras de partidos, mas é inegável que os avanços que a nossa população LGBT teve foram em governos de esquerda. Não estou defendendo a esquerda, estou falando coisas comprovadas, historicamente comprovadas. Né? Então, a gente não tem partido político, muito pelo contrário, quando a gente está falando de movimento, mas a gente também não somos seres apolíticos. Né? E, pessoalmente, todos nós temos as nossas ideologias, todos nós temos nossos posicionamentos políticos. Né? E eu também, como membro da população LGBT, eu não vou negar que a atenção que tiveram comigo foram em governos de esquerda. Eu não vou negar que teve um partido, sim, vários partidos de esquerdas que se preocuparam comigo e com a população a qual eu pertenço. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que nós não somos partidários, mas não somos apolíticos. E agora, para entrar no nosso último ponto por hoje, eu gostaria de falar sobre onde que a gente pode agir para mudar essa realidade. Porque tem muitas pessoas que não sabem o que fazer para tentar ajudar, que de repente não estão inseridas no meio LGBT, mas que querem dar uma forcinha. Então, eu gostaria de questionar vocês, primeiramente, sobre a questão do local de fala. Alguém quer começar? É importante quando a gente fala de local de fala, né? E é bom ressaltar também, a Djamila Ribeiro fala bastante isso. Às vezes as pessoas, elas falam muito, é meu local de fala, e parece que é uma cartada final que nenhuma outra pessoa pode se pronunciar em relação àquilo, né? Mas é pelo contrário, você tem que dar prioridade às pessoas que fazem parte daquele local de fala, ao invés de você querer estar lá ocupando aquele lugar que não é teu, ou impondo alguma ideia, algum pensamento que não é teu e não é tua realidade. Né? Só que, assim, para as pessoas que querem ajudar, não sabem como ajudar, eu digo principalmente para a gente começar a notar coisas do nosso dia a dia. Piadinhas, por exemplo, né? Eu tive vários amigos, tenho, na verdade, vários amigos héteros, que começaram, né, obviamente, por se preocuparem comigo, são pessoas que gostam de mim, são pessoas que a gente tem um bom relacionamento, né, eles verem, né, como a população que eu pertenço, ela é descriminalizada, ela é violentada, ela é morta todos os dias. Essas pessoas, elas chegaram, né, sempre que, por exemplo, tem alguma marcha ou algum tipo de atividade na faculdade, elas sempre estão se fazendo presentes. E principalmente no dia a dia delas, quando elas veem pessoas fazendo piadinhas, aí que tá, né, elas já recriminam. Né? Aquela coisa, quando um homem vai falar e se referir ao outro, às vezes denegrir algumas piadinhas, né? Fala assim, o viadinho, sabe? E eu já falei com amigos meus, eu sei que não foi a intenção, mas não ouça isso de forma pejorativa, porque acaba que você perpetua o preconceito sem você perceber. Né? Então, assim, é uma das coisas que eu falo com as pessoas, que para você começar a mudar essa realidade, inclusive para você chegar também nesse abraço coletivo que a gente dá, tu tem que começar a se policiar com algumas coisas, né? E óbvio, a gente não vai recriminar, eu jamais vou recriminar um amigo meu que chega pra fazer esse tipo de piadinha. Eu vou chegar pra ele e vou falar, olha, sua piadinha não foi legal, eu acho que tu pode tomar mais cuidado quando for, né, fazer algum tipo de referência, sabe? Que eu não me magoo, mas eu sei que tem pessoas que podem se sentir magoadas. Entendeu? E as pessoas que querem ajudar, óbvio, você não precisa ser LGBT para abraçar a causa LGBT, então não precisa ser negro para abraçar a causa negra, sabe? Você não precisa ser mulher para abraçar causas feministas, né? Mas você precisa ter no mínimo, né, empatia pela luta daquela pessoa, reconhecer a luta daquela pessoa e de forma alguma também achar que o que nós queremos é sermos privilegiados, de alguma forma. Isso jamais. Né? Mas essas pessoas que elas participem mais ativamente de quando tiverem atividades, né, nas suas cidades, enfim, nas universidades onde estejam perto de casa, participem desses tipos de diálogo, sabe? Comecem a se apropriar do assunto, porque às vezes a temática é muito ampla e tem vários pontos que devem ser tratados, e às vezes as pessoas não acham que a causa LGBT é só falar sobre, por exemplo, a legislação que defenda ou que, né, proteja a população LGBT. Não, tem questões de saúde,
tem questões de vivências, tem questões de espaços que as pessoas não conseguem ocupar, sabe? Ali na universidade agora, a gente tem 2 colegas trans, o Lucas Gabriel, inclusive um beijo pra ti, Lucas, agora ele tá lá na UEI, né? É uma pessoa incrível, né? A Daisy também é outro aluno do curso de RI, ela é outra aluna. E nós aprendemos muito com eles no dia a dia, sabe? Eu não tinha vivência com pessoas trans, apesar de nós termos um coletivo da diversidade dentro da universidade. E a partir do momento que essas pessoas entraram, elas ensinam pra gente todos os dias. É um aprendizado todo santo dia, todo santo dia. A gente sabe como é difícil. Da mesma forma que pessoas, por exemplo, que não fazem parte da população, também já se predisporam a se apropriar do assunto, né? Um exemplo disso é que quando nós tivemos aquele primeiro protesto, nós tivemos uma conversa lá na praça, né? Tiveram vários amigos nossos que estavam ali, né? E estavam ali por quê? Estavam preocupados, principalmente em ouvir os relatos da Nicole, né? E de outras pessoas ali, porque nós temos colegas assim dentro da universidade, a gente tem que saber lidar com isso, nós temos que saber fazer o ambiente ser acolhedor, porque a gente já sabe que a vida é muito difícil, a rua é muito difícil. Então, é que as pessoas começam a participar constantemente, né, de diálogos, né, de eventos LGBTs quando tiverem, né, de marchas principalmente, sempre que tiver a oportunidade de se falar, né, e de ensinar as outras pessoas também, né, que as pessoas não percam essa oportunidade, né, que elas comecem a se apropriar também desses assuntos, não dos espaços, mas dos assuntos, né. E que, obviamente, né, sempre que vocês estiverem com alguma dúvida, a melhor pessoa para tirar uma dúvida sobre qualquer coisa LGBT é um LGBT. Então, quando vocês forem consultar alguém, quando vocês tiverem alguma dúvida, cheguem para falar. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa, e acredito que a Nicole também não seja uma pessoa assim, que a gente vai recriminar qualquer tipo de pergunta. Não, a gente sabe que só o fato de você estar interessado em perguntar, em tirar a sua dúvida, em se esclarecer, pra gente já é uma vitória, a gente já se sente feliz, porque a pessoa já está predisposta a mudar, a pessoa já está predisposta a conhecer. Né? Então participem, abracem seus amigos LGBTs, não abandonem seus amigos LGBTs, estendam sempre a mão quando precisarem, né? E estejam sempre ali, porque a gente precisa também do apoio de todo mundo, porque como bem destacado por ti no início da entrevista, isso não é uma luta minha, não é uma luta da Nicole, não é uma luta sua, isso é uma luta nossa. Né? Isso é uma luta nossa, é uma questão humana, de você lutar pela igualdade e dignidade de todo mundo que, né, está no teu entorno, né, na sociedade. É muito bem destacado, inclusive, que às vezes as pessoas escutam piadinhas e acham, não, isso é uma brincadeirinha, não vai fazer mal a ninguém. Só que são nesses meios mais singelos, que parecem tão simples e inofensivos, é que se dá a maior forma de opressão, que é tu sentir que qualquer coisa que tu falar, que tu se manifestar, vai virar motivo de piada. Eu acredito que isso seja uma forma que as pessoas acabem se oprimindo pelo que elas escutam, mesmo que pareça coisa tão inofensiva vindo por parte dos outros. Então, se alguma vez escutar algum amigo falando uma coisa dessa, sabe, isso pode não ser legal pra outra pessoa, pra ti que tá numa posição meio que de privilégio, que tu não te ofende com isso, ótimo, mas tem pessoas que não vão pensar da mesma forma e que não vão sentir do mesmo jeito. Sí, empezar a controlar los micromachismos, que esos micromachismos que siguen replicándose. Como dijo mi compañero, es muy importante, sí, un día tuvo un debate en redes sociales donde decían, una persona heterosexual puede abarcar la lucha LGBT o algo parecido fue. Y salieron muchos comentarios. Yo dije, si es una persona cis, un hombre, una mujer cis, hetero, y se quiere ayudar en la lucha, es bienvenido. Pero en momentos de habla, yo no quiero más que una mujer blanca hable por mí, que soy una travesti, una mujer trans. Como también hemos cansado de una mujer, por eso que están los movimientos feministas, que están cansados que un hombre blanco hable por una mujer, que un hombre blanco, una mujer blanca hable por una mujer y un hombre afro, no. Una cosa es ser partícipe de la lucha, que tenga empatía, que quiera... nosotros hace más de 6 años que venimos trabajando en la Sociedad de Rivera, con cine de debates, actividades, charlas, talleres en liceos, en escuelas, donde la cual siempre invitamos a las personas que están, que formen parte del colectivo, que formen parte de ATRU, que formen parte de Riversidad, porque nosotros estamos abiertos a que la sociedad de Rivera empiece a trabajar.
Tanto es que tenemos una mesa, binacional de la marcha de la diversidad, donde está la Unipampa, donde están varios compañeros de Libramento, y en conjunto con NATU, Universidad, CUR, y venimos trabajando ya hace 3 años para la marcha, donde este año la marcha será el 13 de septiembre, y a las 16 horas concentración en Plaza Internacional. Habrá, antes de eso la concentración habrá compañeros de otros colectivos de Montevideo, vienen para apoyarnos, brindando maquillaje, pintura en rostro, actividades con niños. Entonces desde ya quiero invitar a la Sociedad de Rivera, a la Sociedad Brasilera del Libramento, para que se acerquen. Y también tenemos, ese mismo día después de la marcha, tenemos en Fields un baile que están todos invitados. Estamos vendiendo las entradas 150 pesos. Pueden hablar conmigo o con mi compañero Sebastián Guida, que estamos promocionando esos bailes. Este año tenemos muchas actividades. Desde ya están todos invitados e graças pela oportunidade. Então, acho que a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo. Eu gostaria de agradecer muito ao Iwan e à Nicole pelas contribuições magníficas dessa conversa. E com certeza, para quem estava assistindo de casa, adicionaram bastante, agregaram em dúvidas que a gente tem às vezes. Muito obrigada por compartilharem as vivências de vocês, que são coisas que a gente sabe que às vezes é muito difícil fazer em público, mas que eu tenho certeza que vão empoderar outras pessoas que ainda estão nessa luta a falarem mais e se exporem mais nesses locais e lutarem pelas coisas que elas acreditam ser certo. Eu gostaria de convidar todos vocês, agora já deve ser um pouquinho passado das 3, a ter uma manifestação em prol das causas contra o desmatamento na Amazônia, que tem recorrido o Brasil nesses últimos dias, acredito que todos já estejam conscientes. E, se eu não me engano, é lá na Praça General Osório. E também convido vocês para assistirem o próximo Aqui Achar semana que vem, com o tema Desmatamento na Amazônia. E é isso, muitíssimo obrigada pela audiência.